uma continuidade no que a gente está vendo, né? A gente está numa caminhada, né? Os 10 corpos, uma compreensão mais profunda das nossas dimensões, a realidade. Depois a gente entrou nessa busca pelo entendimento do que é cura. Então, vamos lá, vou colocar o slide. Primeiro esqueminha, para, a gente volta. Bom, só relembrando um pouco, o que a gente viu, né? O que a gente está vendo? A cura autêntica. Relembrando um pouco, a gente parou nesse ponto onde a gente conversava sobre 3 situações que a gente precisa saber para que a gente tenha melhor, para que a gente consiga lidar melhor com a desarmonia. Qual é a nossa responsabilidade no processo de cura? Qual é a responsabilidade dos outros seres? E aí a gente vai ver um pouquinho o que é a gente, o que são os outros. E qual a responsabilidade do universo, de Deus, de tudo. Isso, na verdade, foi um questionamento. Esse estudo está sendo baseado num livro chamado Ondas de Cura, de Shiri Atman. Essa pergunta foi feita, ele fez esse questionamento. Agora, o estudo em si, ele é baseado em, né? Então, se desenvolve com algumas outras visões, além do que estava no livro, né? Não está especificamente o que está no livro. Mas esse questionamento eu achei muito bacana para trazer, né? Para trazer a base dessa que a gente está falando sobre cura. Que é, o questionamento dele foi que ele é médico alopata, era, e o sonho dele era curar pessoas, né? Aquela biologia médica, de médico. E chegou num ponto que ele compreendeu que ele não podia curar ninguém. E aí ele traz no livro esse questionamento, né? Qual é a responsabilidade de Deus, da natureza? Qual é a responsabilidade da pessoa e qual é a responsabilidade minha? Então, esses 3 pontos, né? Se eu estou em desarmonia, eu tenho uma responsabilidade. O meu entorno, que é o que a gente vai ver hoje, tem uma responsabilidade. E a natureza em si, o universo, que a gente pode entender como Deus, como tudo, tem uma responsabilidade. Então, é isso que a gente está discutindo. Né? Isso é fundamental para que a gente possa, no fundo, escutar o que a gente viu no começo desse estudo, dessa segunda parte desse estudo, que é a voz da alma, a intuição. O que realmente eu quero para minha vida. Por sinal, quando eu assisti o filme de novo, eu falei você, A Natureza Selvagem, né? Depois comenta. Muito legal escutar essa voz, né, da alma. O que é realmente, né? Porque, às vezes, a gente pode perder a oportunidade de estar vivendo de uma forma muito estável, muito equânime, muito ligado, muito em fluxo com a vida, por não estar escutando, né? O que a gente deve fazer realmente, né? Qual é o nosso caminho real, né? Qual é a minha realidade. E isso a gente encontra muito nesses processos de desarmonia, como a doença. Então, ajustando o que a gente viu, né? Só relembrando, como a gente perdeu no caso filiado, né? Não ficar uma distância muito grande de um do outro, o que a gente viu? Que é fundamental a gente ajustar a nossa frequência, né, do que é a verdade real, que está oculta por uma criação mental, e isso gera harmonia. O que é uma doença? Né? O que é cura? Doença, ou o inverso da cura, é uma desarmonia. E essa desarmonia, ela é gerada primeiro por um princípio de desarmonia interna. Né? Eu não respondo aquilo que realmente eu sou. Quanto mais alterado esse desajuste, mais desarmonia, mais ele se desdobra em desarmonias físicas em suas diversas manifestações. Para identificar essa verdade, eu preciso sempre olhar para aquilo que está lá profundamente oculto nas nossas camadas mais sutis, como a gente fez na sexta-feira. Né? O que a gente fez na sexta? Um pranayama para o corpo sutil. E aí ele fala o que traz a verdade, o que traz a alegria. Porque ele vai trazendo essa existência, esse aprendizado constante da existência, está gravado a gente, né? Tá na nossa alma. Né? Usar a palavra alma, essas palavras é para tentar, né, criar uma figuração de uma linguagem para expressar essa realidade que vai experienciando esse mundo de diversas formas. Aí o ponto importante que terminou no último encontro é isso. Mas para encontrar essa realidade e esse ajuste de frequência,
que no taoísmo, né, chama-se Tao, né, entrar nesse fluxo existencial, precisa primeiro pureza na mente, esse é um ponto do yoga assim, fundamental, né? Limpeza, purificação, a vida é purificação da mente e do corpo. Amor incondicional, amor é incondicional, se tiver condição não é amor. E afeto, compaixão com a gente mesmo, né? É um afeto que é uma procura de compreensão, e a gente vai ver agora essa segunda parte do estudo, que vai desdobrar em compaixão. Talvez não deva a gente falar tudo hoje, mas é uma sequência bem interessante. Primeiro, se a gente está falando dos outros, o que sou eu? A primeira pergunta que deve ser feita, para a gente ter essa relação do que sou eu, o que são os outros, e o que engloba tudo que é outros. Para isso, eu trouxe um verso do Gita, que eu esqueci o capítulo, não pus aí, mas eu acho que é capítulo 16, que Krishna que ajuda pergunta sobre o conhecimento. E aí pergunta o que é, né, o campo do conhecimento. E Krishna, que é o conselheiro, responde: faça uma descrição desse campo de atividade e seus elementos constituintes. O que ele vai descrever? O que é você? Quando eu falo, o que sou eu e qual é a minha relação com o mundo? E aí ele fala assim, né, o que é você? Você é os 5 grandes elementos, você é o falso ego. E aí é interessante essa colocação de falso ego, porque o ego é extremamente necessário para a nossa existência. A percepção de que eu existo é fundamental. Que filme que eu vi esse fim de semana que fala... assisti Lucy também, bem bacana. Fala, inclusive, a questão do tempo, né? Que é um dos questionamentos que a Arjuna faz, e Krishna fala, eu sou Deus. Ele fala, eu sou Deus, eu sou tudo, né? Eu sou o universo inteiro. Qual é essa função? Minha função é o tempo. Mas, voltando, né? O falso ego é essa necessidade de perceber a existência, que está totalmente ligada à questão do tempo e espaço, e com essa percepção eu existo, sem ela eu não existo, né? Não tem existência sem ela. O falso ego é quando eu me identifico com uma falsa individualidade, quando eu não consigo mais viver como uma inter-relação com a existência, como parte da existência, e sim como algo que está fora da natureza. Tanto que a gente usa a natureza, tanto que a gente vê a natureza como algo externo e como outra coisa, né? E por isso a gente destrói, porque a gente não entende que nós somos a natureza, né? E parte integrante. Esse falso ego, que é um dos princípios do sofrimento. A inteligência, que é essa capacidade, né, no yoga chamado de buddhi, essa capacidade de discernimento e de análise, né, de todos esses padrões do qual a gente está envolvido. O imanifesto, que é muito interessante, porque o universo ele é feito, e no yoga é chamado de prada, né, da médica, que é o manifesto e o imanifesto. Os dois existem. Então, eu sou ainda um campo imanifesto, que pode manifestar. Isso é muito legal de pensar em genética, né? A gente vem já com uma carga genética que ainda pode ser que não manifestou, mas está em mim. O meu avô, meu tataravô, minha mãe, etc., eles tinham um gene que foi transmitido e esse gene está em mim. Ele ainda não se manifestou por algum motivo, ou se manifestou, mas existe tem uma existência que ela é imanifesta, mas ela existe, né? Então, eu sou os grandes elementos, a água, fogo, terra e ar, né? Os 5 que compõem a nossa existência, o fogo, o ego, a inteligência. O que ainda não se manifestou, aí sou eu. Os 10 sentidos, né? Que no yoga é chamado de Jnana Indriyas, Indriyas sentidos, Jnana, o sentido do conhecimento, que é o ouvido, o olho, o nariz, língua, né? Que é a forma como a gente se interrelaciona com o mundo. E também é chamado Karma Indriyas, Karma de ação, né? De karma, que é os sentidos da ação, os funcionais, a voz, as pernas, as mãos, os ânus, os genitais, a forma como a gente também se relaciona, né? Um é os sentidos de ação, outros sentidos de inteligência. Então, somos tudo isso. E ainda a gente é a mente que faz essa correlação e interpretação do mundo. Somos também os 5 objetos dos sentidos. Se eu tenho, né, um tato, se eu tenho olho, se eu tenho ouvido, se eu tenho boca, eu sinto, que é chamado de tâmatas, esses elementos da natureza que me dá o odor, o sabor, a forma, a cor, o tato, o som. Se não tiver essa
correlação dos tantras, não existe, eu capto essa existência no qual eu sou também. Eu sou o desejo, o ódio, a felicidade, quer dizer, todas as emoções que são funcionais no corpo fazem parte desse campo de atividade. Os sintomas vitais, né, muito ligados a quando a gente viu lá no corpo vital, prana, toda essa energia que me faz movimentar e as minhas convicções. Quando eu desenvolvo os padrões de crença e de convicções e acredito nelas, eu me torno aquilo que eu acredito. Então, por que eu coloquei isso e acho isso espetacular, além de fundamental? Porque tudo isso é considerado o campo de atividade. Então, quando a gente fala o que eu sou, quando eu resumo ao nome 10 formas, né, o corpo, o nome de uma forma no qual eu estou atuando, a gente esquece, a gente viu isso de certa forma, uma outra visão dos 10 corpos. Eu sou uma floresta, que é a metáfora que eu vou usar na continuidade do estudo. A gente é uma floresta, né? É um ecossistema com vários elementos, e tudo isso é o campo de atividade, e tudo isso está influindo na forma como eu me relaciono e na forma como eu me estabilizo ou não, vivo em harmonia ou não. Cada um desses elementos estão influenciando diretamente na compreensão da minha existência. Se você pegar cada um deles, se um deles estiver em desarmonia, eu não compreendo o mundo, eu compreendo o mundo de forma totalmente desadequada. Então é bem legal esse princípio de a gente entender, e essa metáfora que eu vou usar em outras formas, que é, nós somos uma floresta, um ecossistema. E esse ecossistema não é individual, ele está preso a um grande ecossistema. Então, esse é o grande problema do falso ego, que apesar de eu ter colocado esse grande ecossistema funcional, que é o campo de atividade no qual eu sou, esse eu não existe, porque esse campo ele é preso a um campo, a um campo, a um campo, a um campo, e toda essa grande floresta existencial é o nosso campo de atividade. Então, na verdade, a gente vai ver essa compreensão de outros, né, entre aspas. O que a gente vai começar a desdobrar nessa responsabilidade dos outros? Primeiro, reconhecendo o nosso campo de ação, que é isso tudo. Perdendo essa percepção de identificação com o corpo. Uma meditação muito comum no yoga é justamente essa: eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente. Porque na medida que você reduz a sua percepção e se identifica com uma existência como um corpo, você perde essa possibilidade de compreender a inter-relação da nossa existência, que nós somos tudo isso que foi falado anteriormente. Então, baseado nessa compreensão, né, nesse campo de ação, três conceitos compõem a nossa relação com os outros. E a gente vai entender um pouco mais o que é esse outro. Com todos os seres e tudo que interage com a gente. Todas as camadas manifestas e não manifestas. Isso é muito interessante entender, que a gente está preso numa rede. Tantra também significa trama, rede, né, que justamente identifica essa trama no qual a gente está preso, de coisas manifestas e coisas imanifestas, que estão nos influenciando direta ou indiretamente. Na medida que você começa a regular todas essas interferências, né, de existência, você começa a criar um campo de harmonia. E aí a gente vai ver esses 3 pontos, talvez a gente não consiga sair da interação nesse primeiro dia. A gente vai ver com calma interação, solidariedade e compaixão. 3 formas que a gente tem de interagir com essa responsabilidade que os outros têm no nosso processo de cura, entendendo como funciona essa interação. Então, vou fazer uma pequena interrupção, se alguém quiser fazer alguma colocação. A Elisa está sentindo falta, não sei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Gente, esse estudo é muito legal, é muito bacana. Eu fico feliz falando disso, porque eu fico empolgado com essa história, porque vocês vão ver que desdobrar isso lá no final em compaixão vai ser uma jornada bastante interessante. Tem alguma pergunta, alguma coisa para colocar? Não? Posso continuar, então? Não, só falar boa noite, que eu cheguei atrasada, Danilo. Boa noite. Ai, boa noite, Maite. Não viu isso aí? Que bom também. Então, vamos lá. Continuando. Se a ETE está sem nenhum questionamento, a gente vai entrar, então, nesses 3 elementos que a gente vai começar a entender. Interação. Bom, primeiro, a gente vai falar de uma falsa interação. Essa falsa interação
grande parte da nossa existência, a gente é rejeitado ou ameaçado por sermos nós. Na medida que você quer ser alguma coisa, e aí esse filme, engraçado, né? Os filmes, as coisas, tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Você rever na hora que tem que rever, é interessante como não existe nada ao acaso. Né? Mas se você vê o filme na natureza selvagem, existe um conflito muito grande, né? Uma ameaça que a pessoa sente, e aí ela começa toda uma trajetória de busca. Né? E no final ele reconhece alguns pontos, mas não dá mais tempo, ele não tem mais como voltar. Então, essa é o problema da gente perder o time, né? É a gente não conseguir ter a plenitude da existência preso em algumas concepções, né? Porque a gente se sente ameaçado, né? E esse é um dos grandes problemas de estresse e crise de pânico, essas ameaças constantes, que são grande parte delas mentais, né? Até acho que, se eu não me engano, o Wesley comentou no Pranayama passado, né, sobre a questão do o medo do uso, o medo da caverna é o mesmo, né? A gente só trocou, hoje não está sendo rejeitado por algum aspecto social, o medo financeiro, todas essas ameaças, né, fazem com que a gente esconda uma verdade e procure focar numa que o Ibadi coloca aí, numa cultura popular do dia, né? Ou que nossa família, amigo, parceiro, sociedade acredita que seja importante. Então a gente vai sendo, de certa forma, empurrado numa cultura, na mitologia lá da caverna do Platão, né? Ou na frase de Dayananda, que é muito legal, né? Essa ilusão milenar coletiva. E tudo isso não é uma crítica ao sistema ou uma colocação de se afastar, é uma análise no qual a cultura que a gente vive, família, amigo, sociedade, nos empurra numa pseudo-segurança. Né? E a gente, por sentir necessidade de interação, esse é o primeiro ponto, né? Tá? Porque isso está relacionado diretamente com cura, né? Só uma pequena parte. Porque essa desarmonia é um sistema que a gente vai chamar de não cura, o contrário de cura, que seria a doença. Esse sistema desarmônico que se reflete de diversas formas. Então, como a gente tem, de certa forma, uma carência, uma necessidade de interação, primeiro ponto, a gente vai buscar essa interação com referências. Qual é a referência? A família, os amigos, a sociedade, o emprego, aquilo que está no meu campo de observação. E aí, na hora que eu foco nessa cultura popular do dia, achei essa frase espetacular, né? O que temos para hoje, a gente se identifica e aí a gente vai escondendo cada vez mais aquela busca pela nossa realidade, pelo que a gente é realmente. Isso gera a necessidade dos personagens, que está muito correlacionado, se a gente pegasse lá a teoria dos chakras, né? Quando chega no coração, onde a gente desenvolve essa inter-relação, a gente vai criando vários personagens, o que são todos eles são absolutamente necessários. O que é o problema de toda essa história é quando a gente não tem a compreensão desses sistemas todos do qual a gente está vivendo e se identifica com eles. A necessidade de criar personagens é absolutamente benéfica, né? A gente tem que criar. O personagem ele é criado de todas as formas. Se você trabalha em Manhattan, você vai ter um tipo de cabelo, um tipo de roupa, as marcas, etc. Se você é surfista, você tem um outro. Percebe que essa criação dessa forma de interação, não ser rejeitado, independente da tribo no qual a gente viva, ela é parte integrante do ser humano. Agora, quando eu me identifico e acho que eu sou aquilo, eu gero um tipo de sofrimento, porque na medida que eu não consigo ser por algum motivo, aquilo me traz essa desestabilização, essa desarmonia. Então, para a gente ser aceito e se sentir seguro, trazer segurança, a gente vai desenvolvendo esses novos personagens. Mas sempre vai ser uma falsa integração, baseada em conceito externo, naquilo que a gente procura externamente, não é aquilo que eu quero realmente, não é a minha verdade, que é o primeiro item, né, dessa segunda fase do estudo, que é entendendo a verdade, né? O que realmente eu quero? Voltando ao tema do filme, né? Quando ele se desdobra lá a busca dele, rejeitando os pais, as mães, ele acaba construindo toda uma busca totalmente que levou ele à morte no final, né? Mas que
que no final ele reconheceu que não é. Tem até uma frase linda que ele fala, né? Não existe felicidade sem compartilhamento, né? Até porque a vida é esse compartilhamento. É isso, é o primeiro ponto a se entender. Para a gente se curar de qualquer coisa, seja uma doença física, mental, ou qualquer desarmonia no qual a gente vive, é fundamental a gente entender esse primeiro ponto, esse primeiro conceito que está sendo colocado. A ideia do campo de ação, que nós somos tudo isso, e a ideia de que esse campo de ação está absolutamente integrado, né? Não existe separação. Essa integração ela é fundamental para que a gente busque qualquer princípio de harmonia. Sem conseguir compreender isso, sempre vai haver uma falsa integração, uma integração sobre um conceito externo cultural, a cultura popular do dia. O que eu tenho para hoje para criar o personagem integrar? E é isso que eu desenvolvo, essa falsa integração baseada nesses conceitos. Percebe que isso sempre vai estar desalinhando com a nossa identidade e ainda agravando mais a desconexão, que é muito o que é muito comum, né, na nossa cultura. Quando chega com 17 anos, a pessoa tem que escolher uma carreira, com 18 anos, ela mal sabe o que está acontecendo na existência dela em si, na transformação física, mental que ela está passando. Mas ela vai escolher uma carreira que talvez determine toda a ação dela nos próximos 30, 40 anos. É uma loucura isso. Isso agrava uma desconexão profunda que gera sofrimento. E isso, o Yogi Bhajan cunhou um termo chamado de depressão fria. Então, ele chama essa desconexão como depressão fria, onde a gente vai criando esse personagem, desenvolvendo esse personagem e se desconectando do primeiro ponto que a gente colocou, né, que é essa ajuste de frequência. E aí o que a gente se torna? Inacessíveis. É interessante essas palavras, né? Língua é muito legal, porque cada palavra significa uma coisa. E às vezes a gente tem mania de usar a língua sem prestar atenção que as palavras determinam exatamente aquilo que deveriam falar, né? Hoje a gente fala, quando a gente entra nesse tipo de depressão, chamada cunhado esse termo de depressão fria, né, essa desconexão, a gente se torna inacessível. A gente não consegue reconhecer a si próprio. E aí a gente está... É como se a gente fosse participar de um teatro, identificasse como personagem, nunca mais soubesse quem eu sou. E aí eu sou um personagem, ou qualquer outro que eu desenvolvo. Percebe? Essa é a metáfora, a analogia bem fácil de compreender. Eu sou um ator, sou contratado por uma peça, me identifico tanto com o personagem que eu esqueço quem eu sou. E essa depressão, essa desconexão, né, do que eu sou com o que eu me tornei, eu acabo me tornando inacessível, não consigo mais acessar essa realidade existencial. Aí se torna uma combinação de autoaversão, porque não sou eu. E aí eu tenho uma aversão por mim mesmo, por violar de modo repetitivo a minha consciência. Lá no fundo eu sei que não está. Lá no fundo eu sei que não é isso. Mas eu invisto cada vez mais a minha energia e toda a minha existência nessa construção. E o ímpeto do ego de controlar o futuro, porque tudo que eu estou fazendo é para não ser rejeitado. E aí eu quero que lá na frente dê certo. O que eu estou buscando quando eu não quero ser rejeitado, quando eu arranjo um emprego, quando eu invisto a minha energia em alguma coisa, que aquilo dê certo. Quando eu falo aquilo dê certo, eu já prendo toda a minha energia numa possível existência futura que não existe. E aí toda a minha energia ela fica sendo gasta numa ideia que eu criei de uma coisa que eu estou fazendo hoje para ganhar alguma coisa amanhã. E aí esse ímpeto de controlar esse futuro me torna mais profunda essa depressão fria. E aí um ponto, o que seria controlar futuro hoje? Né? Se a gente pegar naquele livro do Homo Sapiens, né, o Harari, lá ele coloca que o ponto que começa esse princípio de ansiedade é quando desenvolve a revolução agrícola, né? Porque a revolução agrícola, primeiro, ela sai de ser nômade, né? Não tem nada aqui, eu vou para lá, né? Se aqui está ruim, eu vou para outro lugar, né? Não tinha essa concepção de existência fixa. Quando sai a revolução agrícola com as lavouras, prende o cara no lugar, tem que cuidar da lavoura, não pode simplesmente plantar e ir embora, né? Tem que plantar e cuidar. E o que ele começa a fazer? Ele começa a projetar o futuro. Eu estou plantando, e aí começa a agrupar pessoas, que é uma característica humana, né? E aí esse agrupamento de pessoas começa a ficar preocupado que aquela plantação tem que gerar amanhã. E aí tem que entender as estações, as chuvas, o clima, toda
concepção de futuro, né? Esse ímpeto de controlar o futuro, que está absolutamente ligado a uma produção agrícola. Né? E aí traz toda essa concepção de cidade, tudo isso começa a se desenvolver na medida que existe alimentação suficiente para um grupo de pessoas fixo e a pessoa não transita mais, né? Sai da condição nômade. O que acontece, então? Né? Nesse ponto, que era antigamente na Revolução a agricultura, depois vem a Revolução Industrial, etc., hoje, né, qual é o nosso ímpeto de controle do futuro? Dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais eu guardo, quanto mais eu consigo conceber um patrimônio, eu consigo estabelecer um futuro, entre aspas, seguro. Então, a gente fica preso numa concepção financeira de futuro com segurança. E aí se torna um dos pontos mais importantes da nossa existência, ganhar dinheiro e guardar dinheiro. E aí o que acontece? Quando a gente pensa dinheiro não é tudo, e dinheiro não é meta na vida, não é um pensamento no sentido de levar a uma concepção de desapego, de não ligar, mas é um ponto filosófico importante da nossa vida. Quando você fala dinheiro não é tudo, e aí se você concorda com essa frase, o que você vai ter que entender, né? Que tem que existir outra coisa, então. E aí a gente precisa decidir, então, se dinheiro não é e não me dá segurança, não existe futuro, o que preenche essa lacuna? Qual é a outra coisa que vai preencher esse ponto entre a existência e a futuro que eu estou vivendo agora? Então, vai exigir que a gente use de uma nova concepção do futuro, de ideia, de existência, do que é a nossa existência. Bom, e aí a gente começa a buscar aspectos intangíveis, que não é só uma lógica construída pela cultura popular do dia. Essa frase é espetacular, né? O que se construiu externamente para a minha existência e ponto final. Né? Se é sombra e acabou, não tem conversa mais. Eu começo a buscar outros aspectos intangíveis. Pode ser outra coisa. A vida não necessariamente é essa sombra que eu estou vendo na caverna. Né? Pode ser várias outras coisas. E aí a mente, se eu não estou possibilitando outros aspectos da existência, ela fica constantemente presa e aí criando, ele coloca uma lista de coisas que você deveria fazer. E aí você mais e mais vai ficando desconectado. Por quê? Porque a mente vai ficando ocupada com essa projeção e com essa concepção dessa cultura popular criada pela família, sociedade, etc. E aí a gente vai travando. E a gente vai não tendo mais tempo para buscar a própria existência. Né, que é essa percepção. E aí um dos pontos fundamentais da meditação, do aquietamento mental, né, é a capacidade da gente levar a possibilidade de experienciar com consciência, essa é a palavra, com consciência, não ficar perdido nas ações. Isso traz infelicidade constante, o que cria uma pressão mental, sobrecarrega o sistema glandular, sobrecarrega o sistema nervoso, criando doença física, emocional e mental. Lindo isso, né? No final, tudo isso que eu falei, ele vai se transformar no aspecto físico. O nosso sistema glandular hormonal, nosso sistema neural vai estar sobrecarregado por uma infelicidade criada por essa desconexão, o que vai se refletir no inverso à cura, nas nossas doenças. Bom, se a gente está falando da falsa interação, o que é a interação, então? Né? Como é que a gente entra nesse processo de interação? E aí entra um ponto muito interessante, que eu tenho pensado bastante, desenvolvido sobre isso, que é o aspecto que, na verdade, é muito tântrico, isso que eu vou falar, não é minha, estou tentando organizar de alguma forma, que é o aspecto prático da vida. Tudo isso que a gente está falando se desenvolve no final num controle do seu sistema, do seu campo de atividade, dos sentidos, da inteligência, tudo aquilo que a gente viu ontem, tudo aquilo que a gente viu anteriormente, é um sistema. Né? A ideia que a ciência faz hoje, que é desdobrar tudo, que no yoga tem uma linha, no yoga não, né? Na tradição védica tem uma linha mais Shashika, que é basicamente essa estrutura científica de desdobramento de frações, depois tentar entender o todo através da análise de fração, né? Química faz isso, etc. Né? O que a gente tem que estar fazendo aqui nesse estudo, né? Swadhyaya, né? Nesse autoestudo, fracionando toda a percepção da existência para tentar, através disso, compreender e ir reorganizando a nossa função como um todo. Como a gente sai dessa depressão fria, esse termo cunhado? Através de disciplina, através de fortalecimento. Quando a gente viu os 10 corpos, um ponto
muito importante desse estudo, não sei se vocês lembram, foi quando a gente saiu da mente, entrou no corpo físico, começou a caminhar entre linha do ar com a aura, corpo prânico, né? Que são as percepções da existência mais energéticas. A necessidade de proteção, estabilidade e arrumar o nosso funcionamento de energia, né? Significa o quê, né? Eu sempre falo, mas é muito interessante entender. Um dos pranas do yoga é a energia que faz você soluçar ou piscar ou etc. Por quê? Né? Porque se eu não pisco, acabou toda essa conversa. Se eu não paro de piscar ou se eu não consigo piscar, tudo isso que a gente falou acabou. Então, como é que a gente se livra? Ou se eu fico soluçando o tempo todo, como é que a gente se livra dessa depressão fria, dessa desconexão? Primeira coisa, criando força, criando estabilidade no nosso sistema, no nosso organismo, no nosso sistema glandular, nosso hormonal, neural. Por quê? Porque é ele que reflete no final todo esse princípio de infelicidade que vai gerar doença. Se eu quero ter a cura, entre aspas, né? Cura, se eu quero me manter estável e harmônico, eu preciso estar com o meu sistema forte. Então, sadhana, disciplina, prática constante é fundamental para se manter esse princípio de estabilidade, harmonia e paz. Quanto mais prática, eu falo isso de verdade, quanto mais prática, quanto mais dedicado a uma estabilidade física, sistemática, entendendo o corpo no sistema, mais você vai encontrar esse princípio de paz, cura, estabilidade e harmonia. E aí, a gente precisa desenvolver essa percepção interna, que está desconectada. A gente está falando de uma desconexão. Para que eu consiga desenvolver essa desconexão, né, aí vem torná-la sofisticada para começar não somente a dizer o que eu sou, mas entender o nosso papel e o papel que nos atribuíram, percebe? Existem diversos campos nessa conversa. Né? O que eu sou, que está omitido pela minha concepção mental, o que eu represento hoje, que eu preciso entender, e qual o papel que me exigem que eu represente. Né? Tudo isso faz parte da concepção, tudo isso é o nosso campo de atividade. Eu não tenho como virar as costas para a própria existência, né? Aquela história do saco. Né? Tudo isso eu posso me desidentificar porque não sou eu, mas no final é a minha vida. Então eu tenho que pegar o saco, colocar nas costas e continuar andando, porque não tem como eu me libertar de tudo isso. Tudo isso que ele está falando é a existência, né? Não tem como eu negar. E aí, para que eu reconheça isso, no meio no qual eu estou inserido, eu preciso ter esse campo estágio harmônico e isso vai trazer a noção clara do que é interação. Não sei se ficou muito claro para vocês. Então, o que é interação? É eu estar estável, interagindo com esse campo. A minha estabilidade é, na verdade, parte desse campo e tudo isso funciona numa coisa só. Na medida que por isso Yama Niyama, né? Na medida que se desestabiliza o meu entorno, ou eu próprio estou desestabilizado, eu gero essa desarmonia que vai refletir no que a gente chama de doença física. O que a gente é no final, né, que foi a metáfora que eu usei lá no começo, que a gente vai usar agora, que é bem legal de entender, uma floresta existencial. Dentro da gente existe um sistema absolutamente complexo, assim como o mundo ao redor, mas, ponto importante, o mundo ao redor e esse sistema complexo é o mesmo. É uma floresta. Se você olhar a árvore, o chão, o bicho, o passarinho, a flor e a grama, é uma coisa. O rio, percebe? Não é o rio, a árvore, separado. Isso é falso. O rio e a árvore são seres individuais, onde o rio faz o que ele quiser, porque por não dele, a árvore faz o que ela quiser, porque ela sabe o que faz, porque ela é maior de idade, ponto final. Percebe? Não existe isso. A árvore, o rio, a grama, o bicho, a borboleta e todo o campo de atividade no entorno é um sistema, é uma floresta só. Então, é impossível a gente não entender o princípio primeiro da cura autêntica, ou da harmonia, ou de usar uma outra expressão. A interação, a forma com que essa floresta existencial é uma coisa interagindo uma coisa com a outra. Então, a gente, por saber que é tão complexo, é impossível a gente saber a ramificação das ações. É impossível saber a árvore caiu um ponto, né, uma folha, uma semente no chão. É impossível ela saber o desdobramento da semente por causa da interação de todo o entorno, o que vai gerar, se vai ser outra árvore, se não vai, enfim. Todas as minhas ações, elas são impossíveis de compreender essa ramificação das mudanças no qual a gente está gerando. Então, existe uma ecologia dinâmica, né, complexa, acontecendo o tempo todo.
no qual eu sou simplesmente interagindo, eu estou interagindo nesse campo complexo de desenvolvimento. Então, o que a gente tem que fazer? O que está no nosso campo? Se é tão complexo, é tão difícil entender as reações a essa ação, o que eu preciso aprender nesse processo todo? A nutrir o que é importante para que esse ecossistema funcione de forma harmônica. Olha que lindo isso, gente. Se você tem um aquário, esse aquário ele é parte de tudo. O que você tem que fazer para aquele aquário funcionar? Nutrir aquele ecossistema dentro do seu conhecimento. Se você não nutrir, o peixe morre, a água fica sem pH, não entendo de aquário, mas, enfim, desarmoniza aquilo lá, e aí o que gera? A doença. Aquele sistema, ele não vai funcionar de forma harmônica e vai morrer de alguma forma. Então, a minha ideia de primeiro ponto de interação é compreender todo essa parafernália, né, existencial, no qual eu sou parte dela, e entender que se eu mirar, né, isso é um ponto bem bacana que é usado nos arquétipos, tal, se eu extrapolo isso para a compreensão, né, se eu crio essa metáfora da floresta, fica muito claro na minha cabeça que eu sou um ecossistema e todo o meu entorno é. E essa harmonia, ela vai depender daquilo que eu estou nutrindo. Se eu destruo, né, como uma extinção, o que acontece na floresta? Que nós, os seres humanos, estamos contribuindo bastante para isso, né? A extinção de vários seres, ela destrói aquele ecossistema, e aquele ecossistema vai se desfazendo, porque é necessário que tudo funcione de forma harmônica. Então, percebe que o conceito de interação passa a ser um conceito absolutamente fundamental como o princípio básico da nossa cura, da nossa harmonia existencial, porque se eu não entendo que eu sou esse sistema de integração, jamais eu vou ter a capacidade de ser uma pessoa curada, porque daí eu volto, algumas páginas anteriores, à infelicidade, a uma desconexão, a uma não compreensão da minha interação, a um desenvolvimento de um personagem ilusório, a uma identificação com aquele personagem. Percebe que se eu fizer a escada descendo, a volta dessa escada, fica muito claro que vai escurecendo essa história, né? Vai chegando lá numa individualidade escura e totalmente desconectada. E aí o que gera isso no final? Uma desarmonia, um sistema de não cura, né? O contrário de cura, o contrário de harmonia. Então esse princípio ele passa a ser o princípio mais fundamental da nossa compreensão para que entenda o que é uma cura autêntica. Qual vai ser o outro passo, né, que a gente vai desenvolver? E aí eu até acho que não é legal hoje, que são 8h15, melhor a gente abrir para vocês falarem, né? Porque o próximo passo é da compreensão dessa integração e da percepção dessa floresta existencial no como a gente é parte, o que vai nascer, que é o segundo ponto, solidariedade. E aí a gente vai começar a compreender mais profundamente o que significa solidariedade, que é uma escada, o que a gente está vendo é um desdobramento. É um desdobramento na sua concepção da palavra, né? Se aquilo está tudo dobrado e fechado, você vai desdobrando e vai começando a perceber a interrelação de uma coisa com a outra. Primeiro ponto, a necessidade de compreender uma realidade oculta no qual a gente está desenvolvendo mentalmente. Mentalmente, uma concepção da existência, da nossa papel no mundo, etc. Segundo, desdobrando esse papel, né, a gente vai ter que perceber que esse papel é uma coisa só, que é esse princípio de interação. Terceiro, desdobrando mais, essa interação é absolutamente complexa. O campo de ação são vários. Eu tenho que nutrir todo esse campo de ação, né? Tudo, porque se eu não deixo de nutrir uma parte, eu perco a capacidade de realizar a minha percepção da existência. Então, eu preciso ter força, estabilidade. E aí, o que traz força e estabilidade? Disciplina e prática. É uma viagem, Eu vou fazer uma viagem. Eu preciso de um equipamento para viajar. Se o equipamento é o meu carro, eu tenho que ter o meu carro funcionando. Senão eu vou ficar no meio do caminho. Se eu largar o carro, meu equipamento é meu corpo tem que estar funcionando. A minha mente tem que estar funcionando. O entorno tem que estar funcionando. Porque não adianta eu ter um carro bom, um corpo bom e entrar num ambiente de uma tempestade absoluta. Acabou minha viagem. Então eu tenho que compreender que todo esse campo em torno eu tenho que nutrir para que ele funcione. E aí, quando eu consigo compreender esses 3 pontos primários, né, a verdade,
Aí eu vou chegar, então, no desdobramento disso, que é onde nasce a solidariedade. 3 pontos que a gente falou lá no começo para a cura autêntica: integração, solidariedade e compaixão. Primeiro que a gente falou, então, agora foi integração. E tudo isso, eu acho que naturalmente já vai conduzir para o próximo ponto que a gente vai falar, é que o que essa integração, essa compreensão traz, é da onde vai nascer a necessidade de solidariedade. Aí falem vocês, então, fiquem à vontade para perguntar. Ficou claro? Não sei se eu consegui me expressar de forma satisfatória. Sim, ficou bem claro, sim, Danilo. Nossa, mas eu tô adorando. Porque a hora que você começou, a hora que você começou a parte ali, né? Falar da parte da falsa interação ali, nossa, e tudo mais. Nossa, eu fui me identificando tanto. Eu falei assim, meu Deus. Não só você, né? Todos Era isso que eu ia falar, né, Danilo? Claro, ficou, né? A questão toda é como que a gente se livra disso, dessa falsa interação, dessa... Como a gente se livra? Trabalhando força. A gente precisa ter o nosso sistema forte. Porque na medida que a minha mente está oscilando, por que a minha mente oscila? Porque eu estou entregue a uma visão externa. Eu não consigo controlar esse cachorro que é a minha mente. Ela vai criando situações. Como é que eu retorno isso? Força. Força no sentido de estabelecer um sadhana, uma prática constante, rotineira. E isso vai desenvolvendo. É aquela coisa de imaginar a mente como um cachorro. Eu tenho que adestrar ele. Se eu não adestrar, ele me morde. E aí ele vai me morder todo dia. E aí um dia eu vou falar, como é que eu saio dessa coisa de todo cachorro lá de morde todo dia? Eu tenho que educar ele, percebe? Esse é o princípio da vida, um dos pontos da vida fundamental. Eu tenho que ter disciplina. Eu preciso me organizar. E qualquer ponto... Pode falar, pode falar. Não. Não, e na hora que a gente foi acompanhando o slide ali bonitinho, daí caiu na parte do dinheiro, né? Que a pessoa se prende nisso e tudo mais. E isso leva uma reflexão muito interessante para a gente, né? Porque daí a pessoa se apega a isso, pensa que isso é a segurança em si, porque ela está toda conexa, né? E a gente se prende nisso, a gente acaba ficando enredado nisso daí, né? É um mito de Platão que é espetacular de mostrar isso. Se eu estou numa caverna onde só existe sombra e todo mundo é sombra e acabou, não tem o que discutir. Não adianta falar assim, não é sombra nada, é luz, que está louco. Está aí, eu estou vendo, todo mundo viu, meu avô viu, a vida inteira viu isso. Então, na medida que a gente viu, e o Barizou uma frase bem legal, né, nessa cultura popular do dia, na hora que você entra... Percebe o que eu estou falando, gente? Não é uma crítica ao sistema, não é uma coisa de a gente precisa sair, criar uma sociedade alternativa, nada disso. É compreender que o sistema funciona assim, só isso, né? A existência é essa. Cria-se essas perspectivas, todos nós somos presos nela, somos humanos, só que o grande ponto a entender é eu preciso ter força para não me identificar com isso e, de certa forma, eu nutrir o que é mais importante, que é a minha realidade que está oculta nisso tudo. Como é que eu saio disso, como foi a pergunta da Gisele? Criando força e estabilidade, saindo conseguindo controlar os meus padrões. Se eu não consigo estender o braço e ficar 5 minutos com o braço estendido, que sabe compreender a realidade do mundo, na medida que eu começo a conquistar o meu corpo, e isso é asana, pranayama, por isso Patanjali colocou nessa sequência, né? Eu começo a conquistar o meu corpo, a minha mente, a respiração. A gente não presta atenção na respiração. Uma coisa básica, existencial, a nossa vida é respirar e a gente nem isso presta atenção. Que Elis falou agora, né? O que a gente presta atenção? Quanto eu vou ter na minha conta amanhã, do banco, só isso que a vida se transforma. E eu estava lendo essa semana ainda, Danilo, umas matérias que falava que um dos maiores problemas de separação de casais está justamente nessa questão financeira, ou descontrole financeiro, ou um começa a esconder dinheiro do outro. Traição financeira, eu nunca tinha ouvido falar disso. É um dos maiores motivos de separação hoje em dia. Porque o dinheiro passa a ser o elemento fundamental da vida. Né? Tudo. Se você escondeu dinheiro, você escondeu tudo de mim. Não importa se eu ser feliz, isso é problema seu. Mas dinheiro, não. Não esconda isso de mim.
que é uma loucura, né? Agora, é importante ter dinheiro? Claro que é. Eu preciso comer, eu preciso viver, né? Não pode dizer, então eu vou ficar sem dinheiro. Não tem como. O grande ponto é como é que eu nutro toda essa floresta, né? Eu acho que a metáfora da floresta é bem feliz, né? Porque se você vê um jardim, para reduzir um pouco, né, nossa visão, quando você vê um ecossistema funcionando, você tem que nutrir. E ele não vai deixar de ter árvore, flor, rio, chuva. É a nossa existência, né? Não negar a existência. Eu acho que é entender ela e nutrir aquilo que é o de melhor. Agora, eu preciso estar funcionando de forma estável e harmônica. Isso é ponto fundamental. Estava conversando com uma pessoa, agora, na pandemia, né? Que ela tava, todo mundo passou por alguns momentos depressivos, né? Porque o que a gente está vivendo realmente tem hora que não é fácil, né? Você não poder sair, etc. Um dos pontos que a gente estava conversando que eu achei fundamental é essa concepção de que ação é melhor que parada. Não tem como. O mundo é feito de ação. O Gita, na primeira parte do Gita, o mundo é feito de ação. Então, você tem que agir. Você tem que agir. Não tem como. Ah, eu estou triste. Faça-se feliz. Né? Pratique a felicidade. Construa esse bem-estar. Porque, no final, ele é glandular, ele é neural, ele é físico. Construa essa felicidade. Né? E lute. O que o remédio faz é isso. O que as drogas lícitas, a droga lícita, faz é isso. Ela construi uma pseudo-felicidade. Você está triste, toma um remédio e ficou feliz. Pronto, resolveu o problema. E aí você toma um remédio todos os dias e fica feliz todo dia. Entenda isso, que essa droga está dentro de você. Construa essa droga. Trabalhe com disciplina para que essa droga faça com que você se sinta bem. Eu estou mal, eu vou ficar bem. E aí você vai lá e pratica estar bem. Legal isso, né? E assim a gente vai sendo manipulado, eu tenho a impressão, né? A indústria farmacêutica vende o remédio, a indústria da comunicação vende a doença. E você indiretamente, né? E a pessoa fica aí, nós, né? Ali no meio disso tudo. E nem percebe nada, né? E isso é o grande ponto. Você olha para trás, foi 10 anos da sua vida. Uhum. Danilo, assim, fala uma coisa para mim. A felicidade, ela está dentro da gente ou ela é, digamos assim, é construída, assim, que às vezes você compra alguma coisa, você fica feliz, ou você vai um passeio, você fica feliz, porque ela já está lá dentro da gente e a gente consegue senti-la quando a gente faz uma coisa, passeia, assim. É isso ou são as coisas que nos tornam felizes? Como é isso? Lá na primeira parte, a gente viu, quando o Krishna falou o que é a nossa existência. E aí ele descreveu um campo. Né? E esse campo constituía entre emoções, desejos, inteligência, etc, etc. Então, o que responde a sua pergunta? O que é felicidade? Felicidade é parte desse campo existencial. Você vai ficar feliz e você vai ficar triste. Isso é parte da sua existência. Não adianta buscar. Não adianta você buscar a felicidade, porque você vai ser feliz. É a construção natural da existência, assim como você vai ficar triste. O que a gente busca nessa estrutura do yoga? Por que yoga é mente equânime? Porque a ideia é ficar na equanimidade. Não estou feliz nem triste, estou estável. Esse é o princípio de sattva, de harmonia, que é paz no final. Qualquer palavra aí que eu possa tentar buscar para exemplificar. O que é paz? O que é estabilidade? Felicidade e tristeza eu vou ter sempre. Quando eu começo a externalizar, eu tinha um sentimento. O que é um sentimento de felicidade? Eu fiz alguma coisa que gerou alguma coisa química no meu corpo, elétrica, química, que se transformou numa sensação, e essa sensação eu identifico que é boa. E aí eu quero repetir. Tá claro, Neide? Eu recebi um estímulo externo, qualquer que seja comida, seja pessoa, seja relacionamento, seja carro, dinheiro, não importa. Qualquer coisa. Essa coisa, ela me gerou um estímulo. Esse estímulo transformou no meu corpo uma coisa química, elétrica, o que for. Essa sensação que trouxe, eu identifiquei ela como muito boa. E na hora que eu identifico essa como boa, eu quero repetir ela. Mas percebe que é a floresta funcionando. É um sistema natural. Sou eu que apeguei a isso. E aí eu me perco a vida tentando repetir. Sim. Tanto pode te dar um sentimento bom, alegre, feliz, como também pode te dar um sentimento triste. Exatamente. Não é? E aí, o que Patanjali coloca lá na estrutura inicial do yoga? A mente entende duas coisas. Raga do eixo, desejo e aversão.
Aquilo é bom, eu repito. Aquilo não é bom, eu não repito. Mas é só um sistema, eu posso alterar. Percebe que agora passou uma coisa ontem interessante na televisão sobre um médico falando da Covid. Um como é que fala que continua depois? Efeito colateral lá, não é isso, mas... Sintomas? Não, teve a Covid, mas dá alguma coisa depois. Sequela, será? Reincidência. Uma das sequelas da doença é a alteração olfativa. Sim. Né? Que a pessoa, além de perder o olfato, ela chega lá na frente e altera. Então, um cheiro que era bom passa a ser ruim. E aí o médico estava relatando isso, que aconteceu com ele. Então, ele começa a distorcer os odores e sentir cheiro de forma diferente. Percebe que louco? Se uma alteração interna do seu sistema, né, do seu corpo, alterar aquela percepção, aquilo que era bom passou a ser ruim. E a mesma coisa. Né? Se eu comprei um perfume em Paris, paguei $200 mil e aquele médico chegou lá e espirrou nele e falou, nossa, coisa horrível. Porque o corpo dele internamente entendeu outra coisa, percebe? Sadhguru fala uma coisa muito legal. Tudo isso está dentro, aí volta naquelas frases de Facebook, mas tudo isso está dentro de você. Você gera. Se eu altero essa percepção, se eu tenho a capacidade de controle, o filme Lúcia é muito legal por causa disso, né? Vai mostrando 10% e será 100% da atividade cerebral, né? Que ninguém consegue, tem uma discussão sobre uma história contada em cima disso, né? A capacidade humana ampliando, né? A condição cerebral. Cada vez que eu amplio, isso é yoga, tá? Esse filme Lúcia é muito legal porque é yoga. Cada vez que eu trabalho com sadhana, com sadhana, entenda isso, gente. Não existe cair do céu, é disciplina. Quanto mais eu trabalho o meu corpo, mais eu vou tendo controle sobre esse sistema. E aí, se eu fosse um yogi, como a Luz lá, né, capacidade de 60% do meu cérebro, o que eu faço? Eu altero a forma como eu entendo um problema ruim ou bom, faço o que era bom ser ruim, pronto, acabou. Ou o inverso, né? Que era ruim ser bom. Ou um cheiro bom ser ruim. Que são os hábitos alimentares, tem coisa que a gente não gosta, passa a gostar, coisa que era horrível quando era criança, agora é. Percebe? Tudo isso são concepções que a gente gera. E eu tenho que ter a ideia de que eu tenho que gerar a estabilidade desse sistema que está experienciando isso de forma descontrolada, sem consciência. Essa é a palavra do yoga, né? A gente não está consciência da experiência que a gente está passando. E aí você se apega. Aquilo que trouxe uma sensação boa, eu quero repetir aquilo constantemente. É o princípio de vício, né? E aí eu vou ficar tentando sempre buscar que a vida me traga sensações boas. Não existe isso. É por uma concepção. Sim. E qual é o ponto fundamental? Isso não deixa de ser um processo de não cura, né? Se eu não estou feliz, eu não estou curado, né, de alguma forma, né? Que é o que a gente está usando essa estrutura. E aí percebe qual é o primeiro ponto que a gente está discutindo hoje, que vai se desdobrar em solidariedade e compaixão. Primeiro ponto, eu sou parte de um sistema. Não tem como eu estar feliz, puro, harmônico, se eu não entender que eu sou só uma parte do jardim. Eu sou uma flor do jardim. Se o jardim não está bem, eu não estou bem. Qual é a minha função agora, então? O que eu posso fazer praticamente? Cuidar do meu jardim. Nutrir o meu jardim. Isso envolve prática, respiração, alimentação, pessoas, o que eu leio, o que eu como, onde eu durmo, o que eu faço, a minha casa, o meu ambiente de trabalho. Nutrir a minha floresta. Pare e reavalie como é que está o meu jardim. E aí eu, devagar, eu vou cuidar. Desculpa, Dani. E eu acho que isso sim é o que leva à felicidade. Porque tem, por exemplo, hoje em dia, a distinção da ciência, assim, através da psicologia positiva. É dito assim que as pessoas não sabem muito distinguir felicidade de alegria. E foi compreendido hoje, através da ciência da psicologia positiva, que a alegria é uma emoção antagônica à tristeza, por exemplo. Eu fico triste e alegre, isso faz parte da minha existência. Mas a felicidade, ela é antagônica à infelicidade. E a felicidade, ela é subjetiva, ela é interna, ela é uma sensação. Ela é se colocar nesse estado, independente da emoção, de estar triste ou estar alegre. E estar triste e alegre vai... Exatamente. Independente da situação que a vida me coloca. De me deixar triste hoje, eu sei que amanhã eu posso estar alegre, mas a felicidade ela pode perdurar dentro de mim, quando eu construo ela. E eu acho que isso casa exatamente com o yoga, o que o yoga ensina, a prática constante. Né? É a prática para levar a equanimidade, porque a equanimidade ela sai desse campo de alegria, tristeza.
dessas dualidades essenciais, que é um ponto muito colocado no meu, essa eliminação de dualidade, tentar sair desse campo, né, de é uma coisa ou outra, que é a existência, não tem como fugir. Mas na hora que você entra no meio, você encontra esse ponto, né, que pode ser chamado de felicidade, paz, ou no mínimo compreender, né, que ambos existem e a gente vai oscilar entre eles. E que no final está no seu campo de atividade, que é o seu corpo. Arruma aí. É ele que vai determinar depois no final o cheiro se é bom ou ruim. Se você teve uma doença, amanhã o que era bom passou a ser ruim. É esse campo que é necessário a gente compreender e tentar organizar ele de forma nutrir essa floresta, porque é ela que vai dar o resultado geral. O resultado geral é o jardim inteiro funcionando. Gente, isso é lindo de compreender, porque depois a gente vai conversar na segunda-feira que vem sobre solidariedade, um ponto espetacular de compreensão. Nesse retiro que eu fiz, a gente falou um pouco sobre alguns desses temas de alguma forma, e você vê que a perspectiva de solidariedade que vai se desenvolver lá na boca, que no final, que é compaixão, onde o Dalai Lama desenvolve a vida dele inteira tentando colocar essa compreensão desse tema, ao final é o ápice de tudo isso que a gente vai chegar, é a dificuldade da gente entender o que é solidariedade, o que é ajudar as pessoas. Porque é assim, começar do começo. Se não entende esse princípio de interação, esse princípio de concepção de uma realidade oculta, interação, não vai nunca entender o que é solidariedade. Porque sempre vai estar numa perspectiva individual, sempre numa visão de satisfação. Eu faço aquilo para me trazer um bem-estar. Eu não entendo que eu sou parte dessa floresta existencial. Isso aí que você falou, eu achei bem legal mesmo. Essa questão da gente não se reconhecer como elementos da natureza, né? E isso é muito nítido, é muito nítido. A gente vai em qualquer lugar assim, nossa, que legal, natureza. Nós somos parte da natureza. E a gente não se reconhece como elemento. A gente não se reconhece. E aí não nutre, né? Esse campo, essa floresta, né? A gente vê, grande parte da gente fica preso em uma estrutura de família, às vezes, de casa, de trabalho, de um monte de coisas que está trazendo aqueles termos de depressão fria. Essa infelicidade constante não pode gerar outra coisa senão desarmonia ou doença. Entendendo doença como uma desarmonia no sistema, né? Não especificamente uma doença específica, eu sei. E aí depois, lá na frente, não tem mais como fazer, né? É que nem pressão alta. Depois que você desenvolveu pressão alta, criaram um remédio que tira a pressão alta, você não tem como fazer. Tem até, né? Essa alimentação, o esforço talvez seja muito maior. Né? E essas descobertas humanas, antibiótico, esses remédios, eles são assim, essas drogas vistas, né? São a grande divindade humana conseguir achar algumas coisas que fazem com que a nossa caminhada não seja pior, mas sabendo o ponto exato de usar. Né? Eu falo por mim, por exemplo, quando eu tive a toxoplasmose, se eu não tivesse tomado cortisona e antibiótico, eu tinha ficado cego de uma vista. Ponto, acabou. É isso. Então, aquele ponto exato, você fala assim, agora essa droga divina que o ser humano teve capacidade de desenvolver, ela vai me ajudar na minha caminhada. Eu vou tomar aquilo e eu fiquei cego. Porque se a infecção tivesse desenvolvido não tomasse medicamento, eu ia ficar cego. Não tinha conversa. Era isso que ia acontecer. Então, percebe que essa negação de ciência é tudo uma viagem humana, porque tudo é lindo, tudo é divino. Isso é uma das coisas mais bonitas da gente compreender na vida, né? Tudo é... E aí, se você cair para o campo religioso, né? Tudo é Deus, né? Tudo é divino. Porque tudo está aí para a nossa experiência, sabendo usar com consciência, né? Entendendo que é um constante nutrir da floresta, né? E a floresta vai te dando tudo. A floresta tem tudo, né? A cura ancestral, quando cai para esses campos também, né? Se você fizer a analogia da nossa vida como uma floresta existencial, está tudo disponível, né? Todos os medicamentos, está tudo na floresta, porque eu sou ela, né? Eu faço parte dessa grande floresta existencial. Muito legal, né? Eu acho bacana esse tema que a gente está conversando, Às vezes eu tenho vontade de ficar colocando no grupo lá, a gente vai, porque vai ser bacana essa conversa, não dá a impressão que eu tô... E vai aguçando a curiosidade da gente, né? Você fala uma coisa, a gente já pensou outra aqui, e assim vai, né? Mas é um tema muito bacana, né, de desenvolver, porque, finalizando só, né, se a gente
o que eu tenho notado é que o andar da compreensão, que é chamado do yoga de Jnana Yoga, né, o caminho do conhecimento, o andar do conhecimento junto com a prática, ela se torna um adubo para que o jardim funcione de uma forma muito mais bonita. O florescer desse jardim é justamente quando você começa a combinar, né, o conhecimento junto com a prática, a experiência. Né? A experiência é fazer isso se harmonizar de alguma forma, em todos os seus sentidos. Compreender o sadhana na sua forma mais ampla, né? De ajudar as pessoas, de ajudar a si próprio, de ter uma alimentação razoável, de conduzir o seu corpo, de estabelecer a sua mente, de controlar, de estabelecer os padrões, de ter todo esse campo, né, de atividade. Se você vai tentando nutrir ele de uma forma equânime, você vê que o resultado não tem como ser outro, não ser uma sensação, como a Leide colocou, de estabilidade, paz, felicidade. E Danilo? Pode falar? Aí, Pode falar? eu acho que aos poucos também assim vai criando uma harmonia, né? Exatamente isso. E o bom dessa história é que essa harmonia, ela se espalha, né? Na medida que você vai criando um campo harmônico, o seu entorno vai se harmonizando de alguma forma. Assim como o inverso também. Nós somos os verdadeiros agentes, né? A gente tem a capacidade de destruir o mundo como tem, mas a gente tem capacidade também de reconstruir coisas muito bonitas. Por isso que eu estou botando a maior fé nessa nova primavera que a gente pode construir juntos, todos, porque é isso, não tem muito o que fazer. Tem que fazer, ser feliz, e fazer. Essa é a vida, todos os dias construir, né? Não tem que ficar reclamando, xingando, ou negando, né? Vocês já assistiram na Natureza Selvagem? Mas todo mundo assistiu esse Frenético, né? Essa questão do não existe felicidade sem compartilhamento, né? E isso é a raiz, né? Inclusive até do marketing. Os caras são muito inteligentes, né? Perceberam a grande sacada que se a gente não compartilhar, não adianta, né? E se você for ver, por exemplo, a raiz do Instagram é compartilhar coisas. O marketing utiliza exatamente isso, né? Compartilhar os momentos felizes das pessoas. Eles perceberam a sensação palavra que isso usada traz. embaixo do coisa é compartilhar. Não é à toa, né? É a importância que esse processo de compartilhar, né? Porque não adianta você estar feliz e, legal, sozinho aqui. Não. A gente quer Mas isso. aí que a gente vai ver exatamente agora o conceito de solidariedade e compaixão. Não adianta por quê? Porque não é que é bonito, porque é um jardim só. É isso que eu ia falar. Não tem porque como não. compartilhar, ele tem que ser muito um movimento interno, muito bonito, muito puro, porque senão não é a solidariedade, né? Exatamente. Uhum. Aí Você cai no faz campo de individualidade. É bacana, te deixa feliz, te deixa um pouco pagando as suas dívidas. Exatamente. Né? Aí você cai naquela cultura popular do dia, o que gera mais conexão, o que é a falsa interação. Por isso as pessoas entram na depressão fria, temos que viver. Porque a gente fica preso numa falsa interação, acha que está interagindo, compartilhando, mas na verdade a gente não está com a compreensão de que é um jardim só. Eu compartilho porque eu sou você. Se eu não te compartilhar, Sabe, Danilo, o jardim inteiro. Quando no começo da sua fala, né, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, então a gente vai ter que negar tudo, né? A cultura, a família, né? Mas depois, se eu tiver errado, você me fale. Não, mas é isso mesmo. Depois eu percebi que é assim, é uma desconstrução, né? Para você. Construção de identificação, mas não uma negação. De ressignificação, exatamente. Porque por isso que eu citei até o filme. Porque no final, ele tinha um problema com a família, ele tentou fugir e tal, mas ele fugiu de uma coisa que não tinha como fugir. Né? No final, não sei se vocês lembram do filme, a última cena é ele imaginando que ele estava abraçando o pai dele e a mãe dele, né? Como se estivesse voltando a uma coisa que ele perdeu. E aquela coisa que você falou do time, né, menina? A gente precisa saber qual é a hora, né? Porque aí aquele abraço que você ia dar naquela pessoa, a pessoa amanhã pode não dar mais. Né? Ou você. Exatamente. O Danilo e a irmã, quem sofreu foi a irmã, né? Que a irmã que queria cuidar dele, ele não deixou, né?
Ela estava vendo tudo. Ela foi o observador. E ela viu tudo e depois ela que encontrou ele depois, né? E daí já não dava mais tempo de cuidar dele. Verdade. Foi um ponto até que foi esquecido, mas que ela foi o grande observador de toda a história, né? Ela estava entendendo tudo que estava acontecendo. Muito legal mesmo. Mas você deu spoiler, falou que ele morreu. Meu filme é de 1944. Eu que estou com ele agora. Esse filme é tão Ele é muito antigo, legal, né? né? Ele é bem antigo. E nem ilustra, né? Eu assisto uns filmes que só eu acho bacana pra caramba, um filme de 20 anos. Talvez é porque agora eu consegui entender, né? Gente, é isso. Boa noite, Danilo. Prepare-se para segunda-feira que vem, que a gente vai desdobrar na solidariedade, depois compaixão. Compaixão vai ser um ponto Bom, muito mais bom. alto da nossa conversa. Muito boa. Muito Legal. bom. Boa noite, Danilo. Muito obrigada. Foi Boa noite. ótimo. Gente, boa noite Tchau, para vocês. todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Amanhã, treinar a perna para que a gente ande bem nas nossas vidas. Voltando para lá bem É prático, preciso né? muita força. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.